A pedido da direção do PCdoB no Pará, eu gravei uma mensagem comentando as eleições municipais no contexto da crise mundial e brasileira que nós estamos atravessando. E vai ficar aqui esse vídeo no nosso canal à disposição de quem quiser consultá-lo. Companheiros e companheiras do Pará, é uma satisfação enorme poder dirigir algumas palavras a vocês sobre essa temática da crise e das eleições municipais. Toda vez que eu falo no Pará, eu me recordo de duas figuras, dois paraenses que até hoje marcam a militância do PCdoB e inspiram a todos nós em nossa luta, Paulo Fonteles e Newton Miranda. Fica aqui a minha brevíssima homenagem a ambos nesse instante que eu converso com vocês. Primeira consideração. Por que é que nós temos que situar as eleições em cada município na conjuntura geral, no que se passa no mundo e no Brasil? Por razões muito simples. Primeiro, porque no mundo globalizado, como se diz de hoje, tudo o que acontece na África, na Austrália, nos Estados Unidos, na Ásia, na América Latina, em qualquer lugar, direto ou indiretamente interfere no que acontece em nosso país. Em alguns casos, até no município em que nós habitamos. Segundo lugar, porque a nossa luta é internacional. Nós lutamos pela emancipação dos trabalhadores do mundo inteiro. Nós lutamos pela emancipação da humanidade. Então, estar sempre de olho no que acontece no mundo é importante, tanto porque a nossa luta reforça a luta dos povos, como também nós podemos aprender uma luta que se trava em outras partes do mundo para reforçar a nossa própria luta, com ideias e com iniciativas. Em terceiro lugar, porque neste exato instante, a humanidade atravessa o que muitos têm dito, com razão, a sua maior crise. Crise econômica, social, cultural, crise sanitária, crise em todas as esferas, decorrentes de uma junção, da junção da pandemia do coronavírus com uma crise estrutural do sistema dominante, o capitalismo, que já vem se arrastando há 8 a 10 anos. A pandemia do coronavírus surpreende a todos, porque mesmo que os cientistas tenham dominado rapidamente conhecimento sobre o vírus, que é uma mutação do coronavírus que é comum encontrar em animais, ainda não se conseguiu vacina ou medicamento eficazes para combater o vírus. De tal maneira que em todas as partes do mundo nós enfrentamos esse problema, essa dificuldade. E no caso do Brasil, a pandemia encontrou o Brasil numa crise econômica profunda, com um desemprego formal em torno de 14 milhões de pessoas e enormes dificuldades. Além disso, como a crise da pandemia se expressa numa crise sanitária, digamos assim, muito grave, porque pela evolução natural do vírus, isso é em toda parte do mundo, né? Quando se passa o contágio comunitário, digamos assim, né? No Brasil, e isso é informação desses dias, o Brasil ostenta a maior taxa de contaminação, né, do mundo. Cada um de nós, uma vez contaminado, pode contaminar 3. Esses 3 vão contaminar 9, esses 9 vão contaminar 27, e assim por diante, numa progressão geométrica, e por isso que nós estamos já assistindo, em algumas capitais, em algumas cidades grandes, uma situação extremamente difícil, muito grave, e que sobrecarrega um sistema de saúde, o SUS, que é muito importante para a proteção sanitária e a defesa da saúde das pessoas, mas que já vinha cambaleante em razão dos cortes de recursos, em razão dessa política que, sobretudo com o governo Bolsonaro, se acentua de uma maneira incrivelmente desumana, que é colocar a contenção de gastos, colocar o equilíbrio fiscal acima de qualquer coisa, acima do desenvolvimento do país, acima das atividades econômicas, acima da geração de empregos, acima da satisfação básica das necessidades da maioria da população e acima do fortalecimento do SUS e, portanto, nos enfraquece para enfrentar a pandemia. Além disso, desde o início,
nós tivemos uma atitude absolutamente inaceitável do presidente da República. Em qualquer parte do mundo, cabe ao presidente da República reunir os demais entes federados, reunir as forças políticas e institucionais do país e comandar o enfrentamento à pandemia. Vocês assistem isso diariamente. O Bolsonaro inicialmente negou. Aliás, ele continua sempre caçoando, como se diz aqui no Nordeste, da importância, do peso e dos males que o coronavírus nos traz. Ele continua dizendo que é uma espécie de gripezinha. Um dos seus auxiliares diretos chegou a dizer, ou um dos seus interlocutores diretos, melhor dizendo, chegou a dizer que seria algo inferior aos surtos de influenza, ou seja, os surtos de gripe, e, além disso, jamais aceitou se articular com o conjunto dos governadores e de prefeitos de capitais e cidades grandes para enfrentar o problema. Ao contrário, assistimos no país uma crise do sistema federativo. Em 130 anos, esse é o maior conflito existente entre a presidência da República e os governadores de estado. Essa é a situação. A situação se agrava e o presidente da República se mantém absolutamente irresponsável diante do problema. E, para completar, jogou todas as fichas numa falácia, numa mentira, de que o foco seria a defesa da economia, a defesa dos micro, pequenos e médios empreendedores para garantir o trabalho das pessoas e as condições de vida. Mentira! Nada disso. Esse auxílio especial que a população mais carente vem recebendo foi uma decisão do Congresso Nacional. Depois de muita pressão da sociedade, pressão do parlamento, pressão dos governadores, Bolsonaro aceitou encaminhar uma medida provisória, uma proposta ao Congresso Nacional que oferecia R$200 por família. Foi o Congresso Nacional que aumentou para 600. E assim mesmo a execução disso, vocês todos assistem, tem sido uma dificuldade enorme, porque o governo, além de atrasar as medidas, as veste de uma burocracia infernal que cria dificuldades imensas para o povo mais simples. Nessas circunstâncias, minha gente, e numa crise global, repito, que altera muita coisa, disse, e com razão, de que depois da pandemia, muita coisa se alterará no mundo. Eu não digo que o capitalismo vai mudar. O capitalismo é, por si mesmo, por natureza, explorador, concentrador da renda e da riqueza, sobretudo o capitalismo dos nossos dias. Mas há um fenômeno que acontece já há algum tempo, que é uma transição de um mundo que era unipolar, desde que a União Soviética deixou de existir e as democracias populares do leste europeu também. Passou a ser um mundo unipolar sob o comando único e exclusivo dos Estados Unidos da América do Norte, mas já há algum tempo vem havendo uma transição para um mundo multipolar, em que outras forças emergem, e dentre elas, sobretudo, a República Popular da China, como uma grande potência econômica, social, política e defensora de um novo padrão de relacionamento entre os países no mundo, pautado pelo progresso mútuo, pela cooperação mútua e pela busca da paz. Há uma alteração nesse sentido. E o que vem depois? Já há muitas especulações, mas ninguém tem absolutamente uma clareza disso. E sobre o Brasil, idem. Nós viveremos uma situação de muita dificuldade, maiores do que as que estamos vivendo agora, na pós-pandemia, que nós não sabemos exatamente quando termina. É nessas circunstâncias que nós enfrentaremos as eleições municipais. E as eleições municipais, portanto, se dão numa crise sem precedentes. Sequer sabemos se o calendário eleitoral será cumprido ou serão adiadas. Nessas circunstâncias, o que é que nos cabe? Nos cabe a nós que somos do Movimento 65, que congrega os militantes antigos do PCdoB que são candidatos, e companheiros e companheiras que chegaram agora. Alguns, inclusive, não tinham muito entrosamento com o partido, mas aceitaram essa proposta generosa, cívica, politicamente consequente, que é uma espécie de um guarda-chuva que o PCdoB criou, o Movimento 65, para agregar todos aqueles e aquelas
que são movidas pelo espírito democrático, pelo interesse de servir ao nosso povo. O que é que devemos fazer nós do Movimento 65, que vamos disputar as eleições pela legenda do PCdoB em relação às eleições municipais? Em primeiro lugar, minha gente, considerar a tática do partido. A tática geral do partido que se aplica a cada município. E a tática do partido sempre nos estimula, sempre indica que nós enfrentemos as nossas lutas em aliança com outras forças. Só em condições excepcionais nessas eleições, onde foi impossível fazer alianças, seja em torno de candidaturas nossas, seja apoiando um candidato progressista, e se for um lugar que tenha um volume grande de eleitores e tiver programa de rádio e televisão, vale a pena nós enfrentarmos o pleito com candidatura própria de qualquer forma, até para acumular forças, para divulgar o partido e reforçar a chapa de vereadores. Mas em condições, digamos assim, mais comuns, mais normais, se nós tivermos uma candidata ou candidato a prefeito, nós temos que examinar no município que forças podem nos apoiar. Se nós não temos a candidatura, identificar que candidatura nós podemos apoiar. E em torno de uma situação ou de outra, construir uma frente, a mais ampla possível. Nesse sentido, eu chamo a atenção de vocês para lá no meu canal no YouTube, tem um vídeo já de algum tempo em que eu falo exatamente na política de alianças nas eleições. Vale a pena conferir. E eu gravei o vídeo na ocasião porque havia muita incompreensão sobre uma questão que agora nessa eleição vai se repetir. Forças que não estão em aliança conosco, no plano nacional e às vezes no plano estadual, no município, nas condições concretas, podem estar juntas conosco. Às vezes, trata-se de uma candidata ou um candidato a prefeito que nós podemos apoiar, porque na disputa local é aquele ou aquela que representa o que há de mais progressista, mas que está numa legenda que não tem aliança conosco. Assim mesmo, esse detalhe não é o mais importante. O mais importante é a possibilidade de estabelecer um programa comum de governo, o qual nós possamos apoiar. E, com isso, fortalecer as condições de eleger nossos vereadores e vereadoras. Um outro aspecto fundamental de preparação, além de examinar as opções táticas, é de imediato, candidatos e candidatas a prefeito e também a vereadores, nós precisamos todos conferir um curso em vídeo da Fundação Maurício Grabois, Cidades Democráticas, porque ali tem a linha geral e tem entrevistas com gente muito qualificada, com experiência, com acúmulo teórico e experiência política e administrativa, que nos falam de habitação, de saúde, de educação, de mobilidade urbana, de segurança pública, etc. Então, esse curso, o bom é que cada município marque o mesmo dia, a mesma hora, para os companheiros frequentarem aqueles vídeos. E, em seguida, montem de imediato uma videoconferência em que as opiniões de cada um possam, pelo menos, circular. Essa é um elemento de preparação fundamental. Uma segunda questão, aos candidatos a prefeito, repito, é cuidar de ver que aliados podem apoiar. Ao mesmo tempo, é preciso ter muita clareza quais são os principais problemas do município. E desses problemas, qual é aquele que mais está no sentimento, na preocupação e nas aspirações do nosso povo. É preciso juntar uma turma que possa examinar esse assunto e formular uma proposta, porque toda candidatura precisa ter uma ideia-força. Se eleger prefeito do município tal, por quê? É sim, fundamentalmente, para defender os interesses do povo, para fortalecer a luta democrática e a luta pela soberania nacional, pelo progresso do país, a partir do movimento no município, da gestão municipal. Mas é preciso, em cada lugar, ter uma bandeira principal, uma ideia-força, que é aquela que vai galvanizar as atenções, a emoção e a vontade dos eleitores. Essa é uma questão fundamental. E os candidatos a vereador, como não serão candidatos a prefeito, não precisam tratar de todos os assuntos
do município, mas precisam cada um, no ambiente que vive, na categoria profissional a que pertencem, na comunidade onde trabalham, na zona rural, quando é o caso, naquela comunidade rural, identificar quais são os principais problemas e quais desses problemas a população mais está atenta, mais está preocupada e gostaria de ver resolvidos. Esse é um elemento também fundamental, não se resolve de imediato, mas cada candidato ou candidata precisa ter um núcleo de apoio, um núcleo de campanha, que vai coordenar a campanha e se debruce sobre essa questão. O outro elemento fundamental, minha gente, é que votar em vereador ou vereadora, nas condições de hoje, em geral, o eleitor vota por um motivo, por uma razão. Uma vez compreendendo qual é o motivo de votar em fulano de tal para vereador, e dona fulana para vereadora, o eleitor se sente confortável. Confortável para apoiar, para votar, confortável para pedir voto aos seus amigos. Nada de complicado. Então é preciso um candidato a vereador, uma candidata, ter uma ou duas bandeiras mais importantes, uma terceira talvez. Mas não precisa ter uma plataforma, um programa, não vai governar a cidade. Vai ser vereador. Então, esse é um elemento também fundamental. Um terceiro elemento da maior importância, que hoje está um pouco inibido nas cidades que estão praticando o isolamento social e aquelas que ainda não estão, provavelmente também irão praticar, é que o contato pessoal, a visita à residência, as reuniões presenciais estão muito dificultadas no momento. Então, mais do que nunca, nós temos que usar as redes sociais, usar o WhatsApp, usar esses aplicativos que nos permitem fazer as reuniões em videoconferência, mas nós precisamos, cada um candidato, cada candidata, precisa conferir sua lista de amigos, parentes, colegas de trabalho, conhecido, colega de escola, ex-colega de escola, e caminhar uma mensagem, ou em vídeo ou por escrito, anunciando que o Movimento 65 deseja que a pessoa seja candidato ou candidata a vereador, e pedindo a opinião. O que é que você acha? Em geral, a minha experiência sempre foi essa, das vezes que eu fui eleito deputado, 2 vezes, e uma vez vereador do Recife. Nesta eleição eu não serei candidato. O primeiro passo é a consulta, mesmo de velhos amigos, mesmo com militantes que você sabe que o partido decidiu que vai lhe apoiar. Essa consulta deixa confortável cada um, que se sente instado a opinar sobre aquela candidatura, e quando diz sim, vai em frente, isso quer dizer que imediatamente já está engajado na campanha. E esse pessoal precisa ser estimulado. A cada um, primeiro tem que estar numa lista de transmissão do WhatsApp. E depois ser estimulado a cada um ter sua lista também, ou suas listas, através das quais possa disseminar a mensagem da pré-campanha. Pré-campanha. Ninguém pode se dizer candidato ainda, senão o Tribunal Regional Eleitoral aplica uma multa e pode até vir a impedir a candidatura. Mas como pré-candidato a gente pode se comunicar amplamente, pode consultar as pessoas, pode reunir com as pessoas, pode discutir o conteúdo da candidatura, que proposta defender, etc. Agora, pelo WhatsApp, se você já tem uma lista principal, e se cada pessoa tem a sua lista, né, a cada passo você vai comunicando a muita gente. Eu sou defensor, por exemplo, do uso do vídeo. Hoje a coisa mais fácil que tem é fazer um vídeo com smartphone, com o telefone celular. E para um candidato ou candidata a vereador disseminar com seus amigos, não precisa ser uma coisa muito produzida. Ao contrário, se é uma coisa mais ou menos simples, até aproxima mais a pessoa, o candidato ou a candidata, dos seus apoiadores, dos seus eleitores. Mas se você recebeu o apoio, digamos assim, de professores de uma determinada área, ou de uma figura importante no município, querida, conhecida, do padre fulano, do pastor cicrano, né, e ele lhe autoriza a divulgar, você grava um videozinho curto de 1 minuto e meio, anunciando esse apoio, e isso vai para toda a rede, isso faz parte da pré-campanha com um grande efeito. Tem uma quarta questão que me parece assim extremamente necessária nesse momento. É trabalharmos a comunicação. Prepararmos a comunicação da campanha propriamente dita.
Isso significa recolher daqueles amigos mais próximos, dos militantes que atuam na sua área, que atuam com você, quais são as impressões dele sobre o candidato. Como é que eles te veem? A você que é candidato ou candidata. Quais são os seus méritos, suas qualidades, quais são suas deficiências também, porque isso vai permitir que você se apresente com uma imagem real, com virtudes e defeitos, mas acentue suas virtudes sem exageros, sem complementos desnecessários e falsos, porque isso é a verdade da candidatura junto à população. E vai permitir que aqueles companheiros e companheiras que se dedicam à comunicação e que vão orientar o partido em cada município, aí no Pará, como acontece em todos os estados, possam lhe ajudar a definir a imagem e a mensagem da candidatura. Isso parece uma coisa boba, mas não é. É algo importante, por mais simples que seja a solução. Até o jeito de você se apresentar. Tem gente que há de se apresentar em vídeo, em fotografia, sempre de blazer, de paletó, gravata. Outros não. Outros de manga de camisa social. Outros assim como eu estou aqui falando para vocês, com uma blusa muito simples. E assim por diante. Isso é fundamental. E uma quinta questão. A quinta questão é que, mesmo ainda como pré-candidatura e apoiadores em potencial, é fundamental formar os núcleos de apoio. Porque o conjunto dos núcleos de apoio formará o exército da candidatura. E aí nós temos hoje, repito, um instrumento extraordinário para organizar os núcleos de apoio. Cada núcleo de apoio formar um grupo de WhatsApp que possa discutir a candidatura, discutir os problemas, etc. Obviamente que o candidato ou a candidata não vai poder acompanhar pessoalmente todos os grupos que se formarem, se se formarem muitos grupos, e responder em tempo real tudo. Mas o mediador ou o coordenador de cada grupo pode pensar uma ou outra questão mais importante e solicitar o apoio do pré-candidato, da pré-candidata, isso ser feito até na forma de um vídeo simples e transmitir para o grupo. Dessa maneira, nós vamos construindo, repito, um exército, quer dizer, de apoiadores, de militantes da campanha, que pode resultar numa bela campanha, e numa campanha que possa não apenas alcançar o voto, mas também contribuir para levar o nível de consciência política, o nível de organização e estimular as pessoas que participem da luta cotidiana. Por fim, eu faço aqui uma última observação como espécie assim de sublinhar essa minha fala. Nós enfrentaremos essas eleições como parte da luta geral do povo brasileiro em oposição ao governo de Jair Bolsonaro. Nisso aí, me permitam concluir com esse comentário, esse alerta. Bolsonaro é incompetente? É. É insensível? É. É despreparado? É. Ele é tudo isso. Mas ele age não apenas por conta própria. Ele é instrumento de uma proposta autoritária, ditatorial, a qual ele assume com muita convicção. A tática dele é preservar o apoio dos 25% a 30% da população mais atrasados ou de inclinação fascistoide de extrema-direita que se move pelo ódio para eventual disputa eleitoral. Mas também Bolsonaro procura ter apoio das polícias militares, das bases das polícias militares, das milícias, não só as milícias digitais, mas as milícias armadas, né? Na expectativa de criando o caos sanitário, o caos econômico, o caos social, o caos político, né? A desestabilização total do país, no caos, como já aconteceu em outros países, ele poder instaurar um regime ditatorial. E ele o faz não apenas apoiado no núcleo do ódio, nos seus filhos, ou naquele grupo de pessoas que a mídia identifica como seus conselheiros. Ele tem uma direção de fora, sediada nos Estados Unidos, que organizou a campanha dele pelas redes sociais, pelo WhatsApp. É esse pessoal que o orienta. Então, não subestimar o Bolsonaro. Segundo lugar, tudo que ele faz, o modo de agir, o modo de governar ou de desgovernar o país,
gera conflitos diários, vocês assistem. Há até dúvida de quem é que conduz o governo nesse momento. Se não é o general-chefe da Casa Civil, o Braga Neto, com mais alguns fardados que estão no governo, né? Quem de fato? Porque há conflito com o judiciário, conflito com o parlamento, conflito com todos. E o país não pode suportar o governo Bolsonaro. Ele é incapaz de governar. Ele não tem condições de governar. E nós não podemos permitir tamanho sofrimento ao nosso povo, tamanha ameaça à democracia do país e tamanho desmonte dos mecanismos fundamentais da soberania do nosso país. Por isso, minha gente, como o nosso partido tem dito, e eu quero crer que o Jorge, na conversa com vocês, vai acentuar isso, nosso partido tem afirmado, inclusive a resolução mais recente do Comitê Central, que fica aqui o título registrado, nesse momento, trata-se de juntar em todo o país todos aqueles e aquelas, seja partidos políticos, grupos de partidos políticos, grupos políticos independentes, lideranças políticas, civis, religiosas, intelectuais, artistas, cientistas, movimentos sociais, etc., etc., parte da mídia que está aí colidindo com o Bolsonaro, fazer com que as energias dessa gente toda possam convergir para uma ampla frente em salvação nacional, empunhando essa bandeira. É preciso salvar a nação, salvar o povo brasileiro, e essa frente ampla gerar condições para, em conexão com o Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal, com o Parlamento brasileiro, uma parte das Forças Armadas, com aqueles que se sensibilizem para encontrar uma solução, encontrar o meio jurídico, institucional de afastar Bolsonaro da presidência da República. Esta é uma questão fundamental. Então, no município, claro que nós vamos estar juntos em alianças, às vezes com forças e com personalidades, com lideranças que não estão convencidos disso ainda. Não vai ser impeditivo da nossa aliança. Mas durante a campanha, o nosso candidato a vereador, nosso candidato a prefeito, falam da cidade, mas falam também da defesa da saúde do povo brasileiro contra o coronavírus, falam da necessidade de mudar a economia do país para retomar o crescimento, retomar as atividades econômicas, a oferta de emprego e a solução para os problemas fundamentais do nosso povo. Essas duas coisas caminham juntas e, portanto, é debaixo dessa ideia, digamos assim, ou inspirado, melhor dizendo, nessa ideia master de que é preciso unir todos aqueles e aquelas, sem preconceito, sem sectarismo, que possam se bater nesse instante para salvar a nação do governo Bolsonaro, que nós vamos enfrentar com entusiasmo. Já estamos enfrentando a pré-campanha e vamos enfrentar com entusiasmo a campanha para conquistar o voto, o apoio, o afeto e a consciência do nosso povo. Grande abraço.